As 4 dívidas de gratidão. A respeito deste meu exílio, há 2 importantes questões que devo mencionar. Uma delas é que sinto imensa alegria. A razão é que este mundo se chama Sarra, cujo significado é suportar. Eis porque o Buda é também chamado de aquele que consegue suportar. No mundo Sarra, há 1 bilhão de montes Sumeru, 1 bilhão de sóis e luas e 1 bilhão de agrupamentos de 4 continentes. De todos esses mundos, foi no mundo localizado no centro, como seu monte Sumeru, seu sol e sua lua, e seus 4 continentes, que o Buda fez seu advento. O Japão é uma minúscula nação insular num dos remotos cantos do mundo, situado ao nordeste do país no qual o Buda apareceu. Como todas as terras das 10 direções são puras, com exceção deste mundo Sarra, as pessoas que nelas habitam possuem bom coração, não insultam nem odeiam os sábios e os veneráveis. Em contraste, este mundo é habitado por pessoas que foram rejeitadas pelas terras puras nas 10 direções. Elas cometeram as 10 más ações ou os 5 crimes capitais. Caluniaram os sábios e os veneráveis, desrespeitaram os sacerdotes ou não demonstraram devoção filial ao pai e à mãe. Por esses crimes, caíram nos 3 maus caminhos. Somente depois de ali habitarem por incontáveis kalpa, renasceram neste mundo. Porém, o mau karma remanescente de existências prévias ainda não foi erradicado, e essas pessoas tendem a perpetrar as 10 más direções ou os 5 crimes capitais, e insultar os sábios e os veneráveis, e a desobedecer ao pai e à mãe, ou a desacatar os sacerdotes. Por esses motivos, quando aquele que assim chega, Shakyamuni, fez seu advento neste mundo, algumas pessoas lhe ofereceram alimento no qual haviam misturado veneno. Outros tentaram feri-lo com espadas e bastões, elefantes enfurecidos, leões, tesouros ferozes ou cães selvagens. Houve ainda aqueles que o acusaram de ter violentado mulheres, condenando-o como um homem da mais baixa casta ou então como um assassino. Algumas dessas pessoas, quando o encontravam, cobriam os olhos para não vê-lo, e outras batiam a porta e fechavam as janelas. Outras ainda diziam ao rei e aos ministros de Shakyamuni, defendia conceitos errôneos e caluniava pessoas que ocupavam altos postos. Esses incidentes são descritos no Sutra da Grande Compilação, no Sutra do Nirvana e em outras escrituras. O Buda não era o responsável por esses maus atos. No entanto, este mundo é estranho e imperfeito, pois aqueles com mau karma nascem nele e o habitam em grande número. Além disso, o rei demônio do sexto céu, tramando impedir que as pessoas deste mundo partam para terras puras, aproveita cada oportunidade para praticar atos perversos. Ao que tudo indica, seus planos têm como objetivo final impedir que o Buda exponha o Sutra do Lótus. Isso porque a natureza do rei demônio é alegrar-se com aqueles que criam o karma dos 3 maus caminhos e lastimar-se com os que formam o karma dos 3 bons caminhos. Porém, seu lamento por aqueles que formam o karma dos 3 bons caminhos não é tão grande quanto o que ele expressa pelos que aspiram aos 3 veículos. Ele pode ainda não se lamentar tanto pelos que tentam chegar aos 3 veículos, mas atormenta-se amargamente por aqueles que formam o karma para tornarem-se Budas e aproveita todas as oportunidades para impedi-los. Ele sabe que os que ouvem uma única sentença ou frase do Sutra de Lótus atingirão o estado de Buda infalivelmente. Então, muito atormentado com isso, elabora vários planos, oprime e persegue os devotos numa tentativa de fazê-los abandonar a fé. Apesar de, à época
em que o Buda viveu ter sido, sem dúvida, impura, as cinco impurezas tinham apenas começado a se manifestar. Além disso, o demônio amedrontava-se ante os poderes do Buda. Contudo, mesmo numa época em que a avareza, a ira e a estupidez e as visões falsas das pessoas ainda não eram excessivas, um grupo de brahmanes da escola Bastão de Bambu matou o venerável Maldigalayana, conhecido como o mais notável em poderes transcendentais. E o rei Ajatashatru, ao soltar um elefante enfurecido, ameaçou a vida da única pessoa digna de honra no mundo tríplice. Devatada matou a monja Utpalavarna, que havia atingido a condição de Arhat. E o venerável Kokalika espalhou rumores sobre Shariputra, considerado como o mais notável em sabedoria. Como então deve ser pior a situação no mundo em que as 5 impurezas se propagam incessantemente? E agora, nesta última era, o ódio e a inveja em relação àqueles que acreditam mesmo que pouco no Sutra de Lótus serão ainda mais terríveis. Por esta razão, o Sutra de Lótus declara: como o ódio e a inveja por este sutra proliferam, mesmo quando aquele que assim chega vive neste mundo, quão piores serão depois de sua morte. Quando li esta passagem pela primeira vez, não pensei que a situação fosse tão ruim quanto o sutra prediz. Agora estou impressionado com a exatidão das palavras do Buda, especialmente levando em consideração minhas atuais circunstâncias. Eu, Nichiren, não observo os preceitos com o meu corpo, nem meu coração está livre dos 3 venenos. Mas, como eu próprio acredito no Sutra de Lótus e permito que outros formem uma relação com esse ensinamento, pensei que talvez a sociedade me trataria com um pouco mais de gentileza. Provavelmente pelo fato de o mundo ter entrado nos últimos dias, até monges com esposas e filhos têm seguidores, e isso também ocorre com sacerdotes que comem peixe e ave. Eu não tenho esposa nem filhos, e não como peixe nem ave. Mesmo assim, tenho sido censurado só por tentar propagar o Sutra do Lótus. Embora não tenha esposa nem filhos, sou conhecido em toda a nação como um monge transgressor do código de conduta. E apesar de nunca ter matado sequer uma simples formiga ou um grilo, toupeira, minha má reputação tem sido espalhada por todas as partes. Isso pode bem lembrar a situação do Buda Shakyamuni, que foi caluniado por uma multidão de não-budistas durante toda a vida dele. A única razão aparente é que, pelo fato de minha fé estar mais de acordo com o ensinamento do Sutra de Lótus do que a fé das outras pessoas, os demônios devem ter possuído o corpo destas e as levados a me odiar. Não passo de um monge humilde, ignorante e sem preceitos. Entretanto, quando penso que uma pessoa assim é mencionada no Sutra de Lótus, exposto há mais de 2000 anos, e que o Buda predisse que encontraria perseguições, não posso deixar de expressar minha alegria. Já se passaram 24 ou 25 anos desde que comecei a estudar o budismo. Porém, comecei a acreditar sinceramente no Sutra de Lótus só há 6 ou 7 anos. Além disso, embora tivesse fé no Sutra, pelo fato de ser negligente em meus estudos e em virtude das interrupções por questões seculares, recitava por dia apenas um único pergaminho de escritos, um capítulo ou o título. Mas agora, durante o período de mais de 240 dias, do 12º dia do 5º mês do ano passado ao 16º dia do primeiro mês deste ano, creio ter praticado o Sutra de Lótus 24 horas todos os dias e todas as noites. Digo isto porque
tendo sido exilado por causa do Sutra de Lótus, eu agora o leio e pratico continuamente, esteja andando, parado, sentado ou deitado. Para qualquer um nascido como humano, poderia haver alegria maior que esta? É da natureza dos mortais comuns que, embora almejem atingir rapidamente a iluminação, estejam e desejem a felicidade na próxima existência, dediquem não mais que 1 ou 2 horas por dia, e isso ainda quando se lembram de fazê-lo. Quanto a mim, leio o Sutra sem ter de me lembrar de fazê-lo, e pratico o mesmo quando não leio suas palavras em voz alta. No decorrer de incontáveis kalpas, enquanto transmigrava pelos 6 caminhos e pelas 4 formas de nascimento, posso ter me rebelado algumas vezes, ter roubado e assaltado a casa dos outros à noite e, em consequência desses crimes, posso ter sido sentenciado pelo regente e condenado ao exílio ou à morte. No entanto, nesta vida, foi por estar tão firmemente determinado em propagar o Sutra do Lótus que as pessoas com mau karma têm levantado falsas acusações contra mim, ocasionando meu exílio. Com certeza isso operará ao meu favor em futuras existências. Nesta era, não deve haver ninguém mais que mantenha o Sutra do Lótus 24 horas, dia e noite, sem medir esforços. Há outra razão para sentir-me imensamente grato. Enquanto transmigrava pelos 6 caminhos por incontáveis kalpas, posso ter encontrado um grande número de soberanos e me tornado seu ministro ou regente preferido. Neste caso, devo ter recebido feudos, tesouros e remunerações condizentes. Porém, sequer uma única vez encontrei um soberano em cujo país o Sutra do Lótus tivesse se propagado, de modo que pudesse ouvir o nome deste Sutra, praticá-lo e por tal motivo ser caluniado por outras pessoas e ser enviado para o exílio pelo regente. O Sutra de Lótus declara: com referência a este Sutra do Lótus, em um número incontável de terras, não é possível sequer ouvir seu nome, muito menos vê-lo, aceitá-lo, lê-lo e recitá-lo. Portanto, essas pessoas que me caluniaram e o regente que me baniu são justamente aqueles a quem tenho a maior dívida de gratidão. Aquele que estuda os ensinamentos do budismo não deve deixar de saudar as 4 dívidas de gratidão. De acordo com o Sutra sobre a contemplação da mente como solo, a primeira das 4 dívidas é aquela assumida com todos os seres vivos. Se não fosse por eles, seria impossível fazer o voto de salvar inúmeros seres vivos. Além disso, se não fosse pelas pessoas más que perseguem os bodhisattvas, como esses poderiam desenvolver virtudes? A segunda das 4 dívidas é aquela que as pessoas têm com o pai e a mãe. Para nascer nos 6 caminhos é preciso ter pais. Se uma pessoa nasce na família de um assassino, um ladrão, um transgressor das normas de conduta correta, ou na de um caluniador da lei, então mesmo que ela própria não tenha cometido esses crimes, forma o mesmo karma daqueles que os cometeram. Com relação aos meus pais nestas existências, eles não somente me deram a vida, como fizeram de mim um seguidor do Sutra do Lótus. Portanto, devo a eles muito mais do que deveria se tivesse nascido uma família de Brahma, Chakra, de um dos 4 reis celestiais ou de um rei girador da roda e, consequentemente, tivesse herdado o mundo tríplice, ou os 4 continentes e sido reverenciado pelos 4 tipos de seguidores dos mundos de seres humanos e celestiais. A terceira é a dívida para com o soberano. Graças a ele, uma pessoa pode aquecer o corpo nos 3 tipos de luz celestial e sustentar a vida com 5 tipos de grãos que crescem na terra. Além disso, nesta existência, tomei fé no Sutra de Lótus e encontrei um regente que me possibilitará
libertar-me dos sofrimentos do nascimento, da morte, ainda nessa vida. Portanto, por que ficar insistindo no mal insignificante que o regente me causou e negligenciar minha dívida para com ele? A quarta é a dívida aos 3 tesouros. Quando aquele que assim chega, Shakyamuni, engajou-se nas práticas Bodhisattva por incontáveis kalpa, ele reuniu toda a boa sorte e a virtude acumuladas, dividiu-as em 64 partes, das quais reservou apenas uma parte para si próprio. As 63 partes restantes ele deixou neste mundo sobre a seguinte promessa: haverá uma era em que as 5 impurezas se tornarão excessivas, os ensinamentos errôneos florescerão e os caluniadores provarão a terra. E os caluniadores povoarão a terra. Nessa era, pelo fato de as várias divindades protetoras serem incapazes de experimentar o sabor da lei, a grandiosidade e a força delas diminuirão. O sol e a lua perderão o brilho, os dragões celestiais não mais enviarão chuva e as divindades terrenas diminuirão a fertilidade do solo. As raízes e os caules, os ramos e as folhas, e as flores e os frutos perderão as propriedades medicinais, como também os 7 sabores. Mesmo aqueles que se tornaram reis, por terem observado os 10 bons preceitos em existências prévias, se entregarão à avareza, à ira e à estupidez. As pessoas deixarão de prestar obediência aos pais e os 6 tipos de parentes entrarão em desavenças. Numa época assim, meus discípulos serão pessoas incultas e sem preceitos. Por esta razão, mesmo que raspem a cabeça, eles serão abandonados sem nenhum meio de subsistência pelas divindades protetoras. É com a finalidade de sustentar esses monges e monjas que agora deixo essas 63 partes. A respeito dos benefícios que o Buda obteve como resultado de suas práticas, ele os dividiu em 3 partes, das quais ele próprio fez uso de apenas 2. Por esta razão, apesar de ter vivido neste mundo por 120 anos, faleceu aos 80 e nos legou os 40 anos restantes de sua vida. Mesmo que reuníssemos toda a água dos 4 grandes oceanos para umedecer pedras de tinta, que queimássemos todas as árvores e plantas para fazer barras de tinta, que coletássemos o pelo de todos os animais para fazer pincéis, que empregássemos todas as superfícies dos mundos das 10 direções como papel, e com tudo isso gravássemos expressões de gratidão, como poderíamos saldar nossa dívida ao Buda? Em relação à dívida de gratidão para com a lei, é importante ressaltar que a lei é o mestre de todos os Budas. É por causa da lei que os Budas são dignos de respeito. Portanto, aqueles que desejam saldar seu débito com Buda devem primeiro liquidar sua dívida com a lei. Quanto à dívida de gratidão para com a ordem budista, tanto o tesouro do Buda como o tesouro da lei são invariavelmente perpetuados pela ordem. Exemplificando, não pode haver fogo sem lenha, e se não há terra, as plantas e as árvores não podem crescer. Da mesma forma, ainda que o budismo exista, sem os membros da ordem que o estudam e o propagam, ele jamais teria sido transmitido pelos 2000 anos dos primeiros e médios dias até os últimos dias da lei. Nesse sentido, o Sutra da Grande Compilação declara: suponha que no último dos 5 períodos de 500 anos haja alguém que atormente monges incultos e sem preceitos, acusando-os de alguma ofensa,
saiba que essa pessoa está saiba que essa pessoa está extinguindo a grande tocha do budismo. Portanto, nossa dívida com a ordem é difícil de ser saldada. Assim, é imperativo que as pessoas saldem sua dívida de gratidão aos 3 tesouros. Em tempos antigos, houve veneráveis como o menino Montanhas de Neve, o Bodhisattva Lamento Constante, e o Bodhisattva Rei dos Remédios e o Rei Brilho Universal, que ofereceram a vida para saldar essa dívida. O primeiro ofereceu o corpo como alimento a um demônio. O segundo vendeu o próprio sangue e a própria medula. O terceiro queimou os braços. E o quarto estava disposto a ser decapitado. Porém, os mortais comuns, nos últimos dias da lei, embora recebam benefício dos 3 tesouros, esquecem-se completamente de retribuí-los. Como, então, poderiam ascender ao caminho do Buda? O Sutra sobre a contemplação da mente como solo, o Sutra da Rede de Brahma e os outros declaram que aqueles que estudam o budismo e recebem os preceitos da iluminação perfeita e imediata devem infalivelmente saldar as 4 dívidas de gratidão. Eu sou apenas uma pessoa comum, inculta, de carne e osso. Não me libertei sequer de uma fração das 3 categorias da ilusão. Porém, em prol do Sutra de Lótus, tendo sido ultrajado, caluniado, atacado com espadas e bastões e enviado para o exílio, considerando essas perseguições, creio que possa comparar-me aos grandes veneráveis que queimaram os braços, que esmagaram a própria medula e não relutaram em ser decapitados. É por isso que sinto imensa alegria. A segunda das 2 importantes questões é que sinto intensa tristeza. O 4º volume do Sutra do Lótus afirma: se uma pessoa perversa, com a mente destituída de bondade, surgisse diante do Buda no decorrer de um kalpa e o difamasse sem parar, o crime cometido por ela seria relativamente leve. Porém, se uma pessoa disser uma única palavra mal intencionada para desonrar leigos, monges ou monjas que leem e recitam o Sutra de Lótus, o crime dela será extremamente grave. Quando leio esta e outras passagens similares, minha crença aumenta, começo a transpirar e lágrimas caem como chuva. Aflijo-me pelo fato de que, por ter nascido neste país, levei muitas dessas pessoas a criar o pior karma possível numa existência. Aqueles que golpearam ao Bodhisattva jamais desprezar, se arrependeram desse ato ainda em vida. No entanto, mesmo assim, a ofensa deles era tão difícil de ser expiada que caíram no inferno Aviti e lá permaneceram por 1000 kalpa. Entretanto, aqueles que me feriram ainda não demonstraram o menor arrependimento. O Sutra da Grande Compilação descreve a retribuição kármica que essas pessoas devem receber. O Buda perguntou: se uma pessoa sangra o corpo de 1000, de 10.000 ou de 1 milhão de Budas, qual sua opinião sobre esse ato? Essa pessoa terá ou não cometido uma falta grave? O grande rei Brahma respondeu: se essa pessoa sangrar o corpo de um único Buda, terá praticado um crime tão grave que cairá no inferno de incessantes sofrimentos. Tal crime será insondavelmente grave, e a pessoa terá de permanecer no grande inferno, Aviti, por um número de kalpa tão grande que será impossível de ser calculada com um ábaco. Ainda mais grave é a ofensa que uma pessoa cometeria sangrando o corpo de 10.000 ou 1 milhão de Budas. Ninguém poderia explicar completamente o crime dessa pessoa e seu efeito kármico. Ninguém, exceto aquele que assim chega. O Buda disse: grande rei Brahma, suponhamos que haja uma pessoa que, em consideração a mim, adote a
tonsura e o hábito sacerdotal, mesmo que nunca tenha recebido os preceitos e, portanto, não observe nenhum deles. Se alguém molestá-la, insultá-la ou golpeá-la com bastão, então o crime desse perseguidor será ainda mais grave do que o de insultar 10.000 ou 1.000.000 de Budas. Nichiren, no 16º dia do primeiro mês do segundo ano de Kosho, 1262, signo cíclico Mizonoe Inu, Akuda Sakon Nojo.